Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre: será que o Vasco foi prejudicado? O que aconteceu ontem no Allianz Parque entre Palmeiras e Vasco da Gama? Nós vamos falar sobre as casas de apostas, o porquê que as investigações simplesmente sumiram com o estalar de dedos ou com um passe de mágicas. Vamos comentar sobre isso. É muito importante saber o que vocês pensam sobre isso. Mas antes de mais nada, eu tô aqui para pedir também o seu like. É muito importante também o seu like, pelo fato do YouTube não estar entregando os nossos vídeos. Quando você deixa o seu like, o YouTube tem por obrigação entregar para outras pessoas os nossos vídeos. E o seu compartilhamento também é de extrema importância nos grupos do WhatsApp, para que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Então vamos aos fatos, rapidinho, depois eu vou deixar um vídeo para vocês analisarem. Inclusive a Renata, ela comentou também sobre o erro ontem de arbitragem, para muitos, inclusive para vários árbitros e até mesmo para alguns palmeirenses. Falando um pouquinho sobre o jogo entre Palmeiras e Vasco, eu tô vendo nos grupos do WhatsApp e na mídia tradicional e até mesmo em outros canais de outras gremiações, estão dizendo que o Palmeiras foi favorecido. Como eu disse ontem na live, eu não tenho propriedade, até porque eu não conheço a fundo a arbitragem, mas eu quero o certo. Eu apenas quero o correto aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. O dito pelo dito, o certo pelo certo e já era. A gente fica muito triste em saber que as arbitragens aqui no país, elas demoram para tomar decisão e quando tomam uma decisão, elas tomam uma decisão errada, né? Como ontem, há quem diga, como a Renata, ó, ela até tweetou ontem, vou deixar aqui para vocês verem, ela comentou que houve um erro de arbitragem. Eu vou deixar no final do vídeo que todos os árbitros basicamente estão falando a mesma coisa, que o erro aconteceu nessa situação. Então, a análise que eu vou deixar no final desse vídeo vai esclarecer muito para vocês o que foi esse erro. Para muitos que ainda não sabem, e para os que sabem, eu gostaria de saber a opinião de vocês, para todos, né? A opinião de vocês sobre esse erro de arbitragem que, para mim, cara, eu não quero que o Palmeiras seja favorecido dentro de campo. Quero que o Palmeiras ganhe e ganhe com propriedade. A gente não tá aqui para ver um futebol e ninguém paga um ingresso para ver um futebol que o time A ou o time B seja favorecido. A gente quer ver realmente a arte do futebol. E também quando acabar e apitar, o apito final do juiz seja literalmente o apito final, cara, pro juiz. E ele não seja o protagonista principal desse espetáculo. E a gente vê que muitas vezes o juiz se torna o principal de tudo. Começa a analisar a VAR, a arbitragem e esquecem do futebol jogado dentro de campo. A gente para de analisar o que aconteceu dentro de campo para analisar a arbitragem, cara. Para mim é um desfavor pro futebol. E a gente vê que tá acontecendo muito isso. Mas é muito, cara. E infelizmente é só aqui no Campeonato Brasileiro. Vamos um pouquinho aqui para o nosso lado. A Conmebol, cara, tá tomando decisões corretas e rápidas quando se trata de VAR. Ontem eu estava no estádio e eu vi o quanto demorou para eles traçarem uma linha e o despreparo dos árbitros para analisarem a linha e a falta de qualidade também das imagens, que a gente já comenta há muito tempo. Inclusive o Fernando fez um vídeo extremamente importante sobre isso, que eu quero convidar todos vocês para estarem aqui hoje, 11 horas da noite, para assistir a live que nós vamos fazer com o Fernando Baliza, do Insta Verde, do Não Importa o Que Digam, e meu irmãozaço, cara. Ele fez um vídeo bem interessante sobre isso, cara. E eu acho que a gente tem que abordar mais esse tema também, sobre a qualidade das imagens, sobre a qualidade dos árbitros. Eles não estão preparados para tamanha tecnologia. É cômico, cara. É uma coisa tão simples que a gente percebe ali que dentro de casa, com algumas tecnologias, a gente consegue fazer um trabalho muito mais apurado que essa arbitragem aí. Infelizmente a CBF não toma conta disso, não quer nem saber, e também não quer saber no próximo assunto que eu vou fazer. E eu quero a participação de todos vocês, é que eu vou fazer uma pergunta, cara. O porquê que sumiu essas investigações? Por que realmente não foram mais a fundo? Por que os árbitros não são investigados? Né? É muito complicado a gente entrar nesse assunto, até mesmo para mim. O YouTube pode me barrar, as perseguições podem acontecer pra mim, mas eu não tô com medo de nada, cara. Eu quero falar sobre futebol, eu quero que o futebol seja jogado e eu só quero a verdade. Por que não mostram a verdade? Por que sumiu com um estalar de dedos, um passe de mágica, as investigações foram varridas pra baixo do tapete como uma sujeira? Por quê? A gente quer saber a verdade, cara. Por que eu não vejo os árbitros serem investigados também? Será que é porque tem uma bet envolvida nos campeonatos que aqui no Brasil se encontram?
a gente tem que começar a perceber isso daí, cara. Eu nem digo que são as bets de verdade, hein, cara. Não são elas. Elas fazem o trabalho delas lá e correto. Mas eu digo o externo. E se fala de investigação, vai sujar a imagem dos bets. E um dos bets patrocina o campeonato principal aqui do Brasil, né? Aí se nós falarmos de investigação, já linka com as bets. Ah, meu, que não é legal então isso daqui. Aí a imagem do Campeonato Brasileiro começa a ser meio que deturpada, né? Mas eu gostaria muito de fazer essa pergunta para vocês, o porquê que essas investigações acabaram, cara? Eu gostaria muito que todos os canais começassem a bater nisso, porque a gente quer o bem do futebol. E o bem do futebol é que continuem as investigações, inclusive na arbitragem do país, que tá uma vergonha, cara. Nos dá um leque para que a gente possa pensar o que a gente quiser, por tantos erros de arbitragem. Aí vem o presidente da Conselho da Arbitragem, faz vídeos toscos pra gente poder dar risada, né? São os patatás do futebol brasileiro, e eu espero que isso acabe um dia. Tamo junto, gente. E ficam com o vídeo aí, eu quero que vocês analisam. Foi erro de arbitragem? O Vasco foi prejudicado? E sobre essas investigações, o porquê que elas sumiram com estalar de dedos. Tamo junto. Em campo, o assistente Vitor Hugo dos Santos não observou essa posição do Verratti. A jogada foi analisada pelo VAR. Chegaram à conclusão que ele estava em posição de impedimento, né? O pé direito dele ali, a linha vermelha é do ataque, azul da defesa, portanto ele estava mais próximo da linha de meta do que o gol. Estava em posição de impedimento. O que eu quero chamar a atenção dessa jogada é para a ação do Richard Rios. Porque no primeiro momento o Verratti cabeceia a bola, o Murilo tem uma ação para salvar o gol, essa bola volta para o Verratti e essa ação do Richard Rios já é uma segunda jogada, dá início a uma outra jogada. Portanto, a fase de ataque ali, ela começa novamente quando o Paulinho domina essa bola. O Verratti está em posição de impedimento. O assistente não observou no campo de jogo. Se ele faz o gol, né, o assistente não viu, o VAR vai analisar a posição dele e o gol vai ser anulado. Ok. Aí o Verratti, essa bola vem para o Verratti. Se o Verratti chuta e faz o gol, ainda está na consequência da primeira fase de ataque, da primeira jogada de ataque. Se o Verratti dá esse passe para o meio da área e um companheiro dele faz o gol, ainda é a primeira jogada de ataque. Mas a partir do momento que o Verratti cabeceia, o Murilo tira a bola. Aí o Verratti joga essa bola para o meio da área. Se esse passe dele sobra para um jogador do Vasco que concluísse em gol, impedimento, porque ele estava em posição de impedimento e ainda era considerada a primeira jogada de ataque, porque aquela ação do Murilo ali é salvando o gol, ok? Essa bola vem para o meio da área. E olha só a ação do Richard Rios, totalmente controlada, uma ação deliberada, e a partir desse momento a defesa do Palmeiras passa a ter a posse da bola.